como que uma mulher de respeito responde para um homem? Isso é inadmissível. Apenas mulheres que não têm respeito são respondonas. Apenas mulheres peitam homens, entende? Apenas esse tipo de mulher. Que tipo de mulher? Tu não é esse tipo de mulher? Tá parecendo esse tipo de mulher? Bora para mais um caos. Me conte. Como você diz, guria! Eu presenciei uma situação que você não tá entendendo. Aí eu tô aqui, né, na casa dos pais, tô aqui no Brasil. E aí ontem a gente decidiu que a gente ia no shopping para resolver umas coisas que a gente precisa do aniversário da minha sobrinha e aproveitar e ia jantar lá. Beleza, minha mãe virou pro meu pai e disse: marido, nós estamos pensando em ir no shopping. Você quer ir conosco? Parênteses, meu pai não gosta de shopping. Fecha parênteses. Ele foi e disse: não, vou sim, vamos sim, não tem problema. Beleza, se ajeitamos todo mundo, a gente tava com a minha sobrinha, toda a organização com o neném, não tem problema. Assumimos, a gente ia resolver, a gente ia comer um negocinho, tudo certo. Enfiamos dentro do carro, meu pai foi, falei, beleza, foi. E aí, saímos, não é que chega no shopping lotado, porque é feriado, galera toda em shopping. Daí ele começa. Não, aí ele começa. Nossa, e ele que tava dirigindo. Nossa, por isso que eu detesto shopping, que não sei o quê, tudo lotado, a gente não acha uma vaga, assim você quer... Fala. E eu, tipo assim... Aí a minha mãe virou e falou assim, uai, marido, você sim pro shopping, por que você tá reclamando agora? Você sabia que o shopping ia estar lotado. Você conhece a realidade de um shopping? Você conhece a realidade do shopping. Agora, um parênteses. Quando a gente decidiu ir no shopping, e ele falou que queria ir no shopping, ele ficou enchendo nosso saco na viagem inteira, falando assim, a gente vai chegar lá, não vai ter nada, porque tá tudo fechado, porque é feriado, vocês não vão conseguir resolver o que vocês querem, e quem não sei o quê, e quem não sei o que lá, tudo pra negativo. Daí a gente chega lá, tá tudo lotado, tudo oposto do que ele disse, porque tá lotado, tava tudo aberto, as lojas todas abertas, a gente conseguiu resolver tudo que a gente precisava com criança, numa boa, porque a gente preparou emocionalmente para ir ao shopping com criança. Então, é tudo mais tranquilo, mais devagar, mas conseguimos resolver tudo. Daí ele solta essa, e minha mãe vai e tasca ali dele a resposta que eu falei, cara, que vitória, conseguiu dar uma. Porque é raro, eu nunca vi. Ué, mas você veio porque você quis. Ué, podia ter ficado em casa. Você não ia passar por isso. Ela meio que tá dizendo, né, cara, foi escolha tua, tu é adulto, Exatamente. Só que aí, como é que foi a reação dele? A minha mãe chamou o adulto dele completamente. Uai, foi uma escolha tua, você que quis. Agora, como é que você quer que... Ai, fada madrinha, plim, em uma vaga? Não é assim, vão procurar. E a gente sabe que isso tudo é vibração, né, Simone? Eu nunca passei raiva em shopping mesmo lotado. Não, é vibração, e aí agora eu quero me vangloriar, tá? Eu quero me vangloriar aqui. Porque, tipo assim, ó, cara, eu moro na praia, e aí no verão é lotadinho de gente, tá? Eu estaciono aonde eu quero. Quando eu tô chegando, abre uma vaga na frente da onde eu quero descer. E se não tem uma vaga na hora, é só eu dar uma voltinha, 2 na quadra, que alguém vai sair dali. E também, se não sair, vai ter uma vaga pertinho, que eu vou descer e vou ir bem faceira, porque raríssimas vezes acontece eu não achar uma vaga. Tá? E aí, a minha mãe, por ser muito pessimista, uma pessoa que tem muito medo de tudo. Então, isso gera um pessimismo. Ai, mas tá muito cheio. Ai, mas não vai ter vaga. Dalila, o meu pai, tá? O meu pai, é sério, ele estacionava 2 quadras antes, porque ele já tinha medo que não ia ter vaga no lugar e ele não queria chegar no meio e ele não queria se expor no movimento. Fecha parênteses, tá? Continue, por favor. Não, total. E eu vejo como que é a intenção da gente, né? Que isso acontece comigo. Isso sempre aconteceu com minha mãe. Minha mãe fala de boca cheia, e é verdade. Minha mãe com 3 crianças pequenas, sempre que ela precisava de ir nas coisas, ela conseguia vaga também. Tudo é intenção que você coloca na parada. E aí não é só a vaga. Desculpa te interromper, mas não é só a vaga, tá? Também é todo o movimento do trânsito, já que a gente tá falando em trânsito aqui. Tipo, é carnaval. Eu fui em outra cidade no carnaval. Eu saí da minha, fui numa primeira e fui numa segunda, que é super movimentada. Voltei para essa primeira e voltei para minha casa, em pleno carnaval. Tudo estava caminhos liberados. E eu só pensava, corpo fechado, caminhos abertos. Corpo fechado, caminhos abertos. Que delícia. Não, e parênteses que você mora na praia, que todo mundo vai pra praia nessa época. Ai, carnaval tava assim. E
Nossa, como é que foi? Olha, não sei, mas pra mim tava tranquilo. Nada bala mais a gente. É incrível como é que a gente se blinda. São. Mas então, voltando ao caos. Daí minha mãe soltou essa que eu falei, maravilhosa. Deu limite. E aí você tinha que ver a reação na hora do meu pai. E mulher, hein? Você tá muito respondona, tá igual essas p... Meu Deus. Nossa, ali, cara, eu fingi que eu não vi. Mas uma coisa bem baixaria, assim, sabe? Aí o cara, se eu fosse eu e meu marido falar um negócio desse, eu não sei o que eu faria. Mas... E aí minha mãe, né? Calma aí que eu vou descer e botar pro primeiro que aparecer. Ah, eu sou Sabe uma coisa assim? Porque ele recebeu uma resposta, e aí eu quero a questão aqui. A pessoa não tá posicionada no adulto, ela tá na criança. No que ela recebe um não, uma resposta, ela quer o quê? Atacar a autoridade, vai lá pro ego pai, né? Querer chular a outra pessoa, diminuir a outra pessoa. Assim. Eu ia dizer que, na verdade, aí foi o ego pai dele que se ofendeu, tá? Que se ofendeu e se posicionou. E por que foi o ego pai, tá? Por quê? Primeiro, que tem várias questões subentendidas aí e que estão aí por baixo do tapete, questões inconscientes, tá? Primeiro lugar, a tua mãe sempre foi submissa, nunca se posicionou, beleza? Aceitou quieto, engoliu quieto, tá? Aí, ok. Se posicionou dessa vez. Eu quero só abrir um parênteses, tá? Quando a gente faz o nosso processo, de forma passiva, a gente inspira no nosso sistema, a gente inspira o nosso sistema, isso se reflete no nosso sistema, não apenas diretamente nos nossos descendentes, mas indiretamente nos nossos ascendentes também. Eu vejo isso pela minha mãe. Minha mãe se tornou mais adulta, tá? Menos inconsistente, tá? Mais segura de si, conforme eu fui me posicionando e dizendo, a senhora é uma adulta, é escolha sua, eu respeito as suas escolhas. E conforme a gente se move, a gente é uma rede. Todo o nosso sistema vai sentir. Então, fechando parênteses, ela nunca deu limite. E aí, quando ela fala algo que nem desrespeitoso foi só a constatação de um fato, seguinte, tu podia ter ficado em casa, foi tu que quis vir? Por que tu quis vir? Né? Aí, o que acontece? Ela é mulher e ele é homem. Por que foi o ego? Porque o ego pai é o que traz as crenças, tá? Aquelas crenças que foram passadas de geração em geração em geração e se tornaram e se foram colocadas no automático aqui, beleza? Então, assim, como que uma mulher de respeito responde para um homem? Isso é inadmissível! Apenas mulheres que não têm respeito são respondonas. Apenas mulheres peitam homens, entende? Apenas esse tipo de mulher. Que tipo de mulher? Tu não é esse tipo de mulher, tá parecendo esse tipo de mulher? Aí já entra para ela a ideia dele. Não estamos rotulando aqui prostitutas, mas se usa essa palavra para tentar ofender uma mulher. Diminuir, tá? Se usa essa palavra para tentar ofender e diminuir uma mulher. Então, ele já usa isso por quê? Porque o ego pai tenta ser maior. É pai, é um ego pai, um ego maior, tá? Então, o ego pai, ele tenta ser maior. Então, ele quis crescer para cima dela. Como assim? Tu tá tentando crescer para cima de mim? Vou crescer para cima de ti mais ainda. Tá pensando que tá falando com quem? Entende? Quem tu acha que tu é para estar falando comigo assim? Entende? Ou seja, tu não pode falar comigo assim. Essa foi a mensagem por trás do que ele falou. Tipo, eu posso reclamar, eu posso ser a criança, ficar berrando, fazer estardalhaço, ficar reclamando de tudo, ficar chato, mas ai de você, aqui é o dedinho, ó. Mas ai de você de querer falar alguma coisa comigo. Ou seja, ele age como a criança que não lida com as próprias emoções e acha que não tem o direito de dizer não. Por quê? Porque ele achou, não, como é que eu vou dizer não, entendeu? Tá toda a família indo, eu vou pagar de mal-humorado, sei lá o que se passou na cabeça dele, mas ele não se deu a permissão de dizer não. Nasce daí, né? Então, e não soube lidar com as próprias emoções. Isso é muito criança. Criança não sabe lidar com as próprias emoções e não sabe que pode dizer não, entende? Porque a criança é um pouquinho maior, né? Porque ela não foi permitido para ela. Enfim. Mas aí, como? Ele age como uma criança. Porém, quando alguém chega na postura adulta, como ele não tá na postura adulta também, porque quando tu chega na postura adulta, tá? Tem 3 opções de reação. A pessoa pode reagir na criança, no ego pai ou no adulto. Geralmente, quando tu começa a agir bastante no adulto, as pessoas que mais convivem contigo começam a agir por ressonância no estado adulto também.
Demora um pouquinho, há resistência, mas elas começam a agir. Que nem a tua mãe. Isso foi uma postura adulta que ela não tinha, mas que ela, por ressonância, começou a ter, beleza? Aí, só que ele não conseguiu reagir no estado adulto. Ele reagiu como uma criança e depois, quando ele teve que se posicionar, ele se posicionou como um ego pai. Tentando crescer para cima dela. E aí traz aquela raiz da opressão, da dominação do masculino sobre o feminino. Que acontece dentro de nós, por isso que isso se perpetua no nosso mundo, na nossa sociedade. No mundo físico, porque a gente faz isso dentro da gente. A gente faz isso dentro da gente. Como que a gente faz isso dentro da gente? Vivendo sobre a opressão, a pressão e o domínio da nossa mente, do nosso racional, da nossa energia masculina. E não deixando o nosso coração expressar o nosso feminino existir em liberdade, existir em respeito, sabe? Ser escutado, ser respeitado, ser honrado. E no final eu vejo um grande sofrimento, né? Eu vejo tanto, eu agora colocando a figura de filha, é do meu pai e é da minha mãe, né? Tipo, é sofrimento. Ele tá sofrendo, ela tá sofrendo, a relação está sofrendo e todo mundo que estiver na volta vai estar sofrendo. Porque, cara, quando eu tô chegando num lugar e aí a minha mãe já tá com medo dela de que eu não vou achar lugar, ou pior, né? Eu, nesse caso, ainda tô na direção. Mas quando tu tá de carona, que nem tu tava, e as outras pessoas do carro, se cria uma tensão dentro do carro. Nossa, uma energia de tensão. Sabe? Uma coisa ruim que todo mundo passa a compartilhar. E mesmo você não acreditando naquilo, você é envolvido por aquilo, né? Mesmo, você sendo espiritualizado, vou colocar aqui, né? Você passa, cara, você tá naquele... É igual uma pessoa que responde e aí fica aquele climão, que você fica, cara... Tipo, é o cúmulo, né? É o cúmulo. Mas aí... Eu acho que assim, a única diferença de ser espiritualizado nesse caso, tá? É que quando tu tá mais dedicado à espiritualidade, ao teu processo de cura e autoconhecimento, tu consegue se colocar melhor, com mais facilidade no lugar de observação e sem julgamento da situação e das pessoas que estão naquela situação. E aí, sim, tu vai te afetar emocionalmente, mas tu vai ter ferramentas para lidar com aquelas emoções que surgiram da situação de forma muito mais rápida e processar essas emoções de forma muito mais rápida, tá? Essa é a única diferença. Porque emoções vão acontecer e estão sendo compartilhadas, né? Porque você tá contando o outro. Porque tu tá mais consciente nesse papel de observadora a enxergar o todo da situação. Não o que está sendo apresentado, mas o que está por trás do que está sendo apresentado. Exatamente, porque antigamente eu ia e já entraria de escola no meu pai. Como assim, pai? O que você tá falando? E você quer? Ou seja, eu pegaria a dor da minha mãe, isso ele ia brigar com todo mundo, ele ia ser o caos. Ali eu só olhei e falei, né, na cabeça, observador, senti, vi, na hora eu falei, caraca, que sofrimento, mas let it go, isso não é meu. Isso não é meu. Não e aí tu pode até, e aí, eu não sei se tu lembrou de fazer, mas pode até fazer mentalmente, sabe? Nessa situação, pode até fazer mentalmente, fechar os olhos ali naquele momento, ou ficar com os olhos abertos, foca em um ponto que é para tua atenção e para aquele ponto, né? Tu tá de carro, tu olha lá para frente, respira, entende? E vê a situação de fora. Eu vejo essa situação, eu vejo essas pessoas, eu vejo o sofrimento dessas pessoas, eu vejo essas emoções acontecendo e sendo compartilhadas, porém, eu estou apenas aqui como observadora sem julgamento. Né? Então, eu vejo essa situação, eu vejo essas pessoas, eu vejo os sentimentos que estão sendo compartilhados, né? E apenas no papel de observador e sem julgamento aqui estou. Ficando apenas com o que é meu, ficando apenas com o que é meu, ficando apenas com o que é meu. Deixando com o outro o que é dele, deixando com o outro o que é dele, deixando com o outro o que é dele, com profundo respeito pelo que ele sente, pelo que ele vive e pelas suas limitações. É isso. Gratidão pela partida, Simone, pelo caos de hoje. E isso é simples de fazer. E por ser simples, é extremamente poderoso. E é um ato de profundo respeito por si e pelo outro. E é uma prática que salva, resgata e reconecta corações e relacionamentos. Ver o campo, observar o campo, respeitar o que se apresenta, respeitar a história, o sofrimento de todo mundo, sem se envolver, sem levar para si e sem a necessidade de responder ou brigar, tendo clareza da situação e de todos, e deixando cada um com o que é seu,
Isso salva a família, salva relacionamentos e salva a nós mesmos. Porque nos coloca no papel de presença, de amor e de observação. De não julgamento. Ai, dá até um alívio falar isso. Não, me dá uma paz aqui agora. Dá até um alívio. É respeito, né? É honrar. Respeito. Isso é respeito. A gente não sabe o quanto se envolver, brigar, opinar, responder é desrespeitoso. Total. Alma bonita, agora me conta o que desse vídeo falou diretamente com a tua história. Escreve aqui embaixo nos comentários e se quiser ir mais fundo, os próximos passos estão na descrição. Seguimos!